Olá, meu nome é Renata Felinto, eu sou artista visual, pesquisadora e professora de artes no setor de teoria da arte na Universidade Regional do Cariri, no campus aqui do Crato, no Ceará. E ao receber o convite para participar do fotolivro de cabeceira, eu fiquei pensando nos vários livros que eu possuo, mas eu pensei em trazer um livro que eu gosto muito, pelo impacto que ele me proporcionou quando eu o vi pela primeira vez, e ao mesmo tempo é um livro que ele pode ser polêmico na leitura de algumas pessoas, porque ele é um livro sobre África, sobre uma população que está localizada ao sul do Sudão, e ele foi organizado e fotografado a partir da Leni Riefenstahl, que é uma mulher muito importante pensando no cinema de documentário, e ela também, assim, além de realizar esse trabalho maravilhoso, registrando populações que têm pouco contato com a civilização ocidental, também foi uma grande contribuidora da elaboração de uma estética que ela é reconhecidamente uma estética nazista e que, por um lado, como também arranjo estético, como elaboração de novas composições, de novas formas de filmar e de fotografar, também dá uma grande contribuição para a área do documentário e do registro também de cenas diversas, como, por exemplo, cenas que se referem à área do esporte. Então, é um material polêmico, né, porque é uma mulher que teve que provar ao longo da sua vida, depois da Segunda Guerra Mundial, que ela não estava afiliada ao partido, que ela não compartilhava dos ideais, né, do partido nazista, mas ela foi uma peça-chave ali, fundamental para a elaboração, então, de uma série de filmes, né, muito importantes no sentido da validação de um imaginário que está relacionado ao nazismo. Então, para poder organizar minha fala, eu fiz algumas anotações. Aqui tem a caixa desse livro, África, que é um livro que tem mais de 500 páginas, são 556 páginas, então não seria assim um livro exatamente de cabeceira que eu vou colocar ao lado da minha cama e que eu posso ler antes de dormir, porque ele requer muitas voltas nesse material para que nós possamos aprender a riqueza de informações que ele traz. Então, eu vou seguir aqui um pequeno roteiro, muito no sentido também do estudo preliminar que eu realizei e também de não me perder aqui nas informações que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que vão assistir o fotolivro de cabeceira do Instituto Moreira Salles. Esse livro, ele tem a colaboração de um inglês que é cineasta, documentarista, editor e diretor de fotografia e também historiador do cinema, de nome Kev Brownlow, que está vivo até hoje, é um senhor com 80 e poucos anos, e esse livro foi publicado pela editora alemã Tasken, ou Taschen, como nós falamos aqui no Brasil. A sua primeira edição é de 2002, e essa edição que eu tenho, ela é de 2005, uma edição que foi um livro caríssimo e que eu resolvi comprar parcelado porque ele era importante para mim em termos de pesquisa também, em termos do que ele me apresentava esteticamente, pensando aí no conhecimento de populações dessa região do sul do Sudão. Ele está aqui em 3 idiomas, ele está em inglês, em tedesco, né, que entendo aqui como alemão, e também está em japonês. Ele foi publicado, essa outra edição, 2 anos depois do falecimento, né, da Leni Riefenstahl, e eu estou dividindo essa minha fala sobre esse material em 3 momentos, porque ele é muito denso. Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma breve apresentação dessa mulher, que tem uma inteligência criativa e estética que é fascinante, e ao mesmo tempo ela tem uma mente que ela é complexa e controversa, mas que sem dúvida ela tem um grupo de fãs do seu trabalho que defendem toda a sua produção e que reconhecem a contribuição dela para a área do cinema e da fotografia,
por conta desse olhar apurado em relação à imagem, assim como tem um grupo de pessoas também que eu diria que depreciam, né, o seu trabalho devido ao papel determinante, né, que ele toma em relação à sedimentação dessa estética do cinema nazista, né, do Terceiro Reich. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco mais sobre a apresentação dessa mulher. Num segundo, eu vou tratar um pouco mais sobre o que é a estrutura do livro, como é que ele está organizado, para, por fim, trazer então uma apresentação um pouco mais cuidadosa de algumas imagens, porque como ele é um livro denso, inclusive ele é um livro pesado, fica difícil passar por todas as imagens. Então, selecionei algumas para mostrar mais detidamente e depois nós vamos folhear esse material. Né? Então, nesse primeiro momento, sobre a Leni Riefenstahl, ela nasce em 1902, ela é filha única, né? Porque um irmão dela sofreu um acidente, então ela se torna a única filha. E desde muito criança, já com 4 anos de idade, a mãe dela começa a iniciá-la na área das artes, primeiramente em relação à literatura, com foco na poesia. E ela teve uma série de oportunidades de experimentar a arte de uma maneira completa. E também teve a oportunidade de experimentar a área dos esportes. Ela chegou a fazer natação e ginástica olímpica, o que conferiu a ela um porte atlético que foi muito útil para que ela realizasse os seus primeiros papéis no cinema, porque inicialmente ela foi atriz. E nesses papéis nós vamos ver que ela precisava realmente de uma saúde, de uma musculatura firme para poder realizar as peripécias que nós veremos adiante. E dentre essas artes, a que mais trazia alegria para Leni Riefenstahl era a arte da dança. Ela estudou balé e ela pensava em ser uma bailarina, no entanto ela sofreu por volta aí dos seus 16, 18 anos uma lesão em um dos joelhos e isso a impediu de dar continuidade à sua carreira. E daí, ela assistindo filmes, né, indo ao cinema, ela teve contato com um diretor que ela se fascinou pela linguagem, começou a trabalhar com esse diretor e a partir daí ela também se tornou atriz. Tem uma modalidade de filme, um estilo de filme que a gente encontra inclusive na coleção de arte, né, que os nazistas vão reunir, vão organizar. Nós encontramos o tema da montanha, né? Então existia ali um interesse por essa temática, né? Por conta de uma geografia também montanhosa, né? Que existe, por exemplo, na região da Áustria, na região da Suíça. E daí ela se torna uma atriz desse gênero de filme e por conta dessa sua experiência, de um treino que ela tinha já com a questão física, ela passa a escalar, inclusive, algumas montanhas para realizar os seus papéis, inclusive descalça, né? Então ela tinha muita força, mobilidade, flexibilidade. Então ela realiza esses filmes de montanha até o momento que ela faz o seu próprio filme de nome A Luz Azul. Que é um filme de 1932. O curioso desse filme é que ela tem 2 colegas de trabalho, né? É um filme que ela divide a direção com um judeu chamado Bela Balaz, cujo roteiro não foi creditado também a um outro judeu chamado Karl Mayer. Nesse filme ela já traz um pouco, inclusive, da sua própria personalidade, porque ela se torna protagonista e nele essa mulher representada pela narrativa é uma mulher intrépida, obstinada e que ela se sobrepõe às vontades dos homens, né, que aparecem como personagens também nessa produção. E daí eu achei muito curioso ter 2 homens judeus, né, como aliados, parceiros de trabalho nesse filme, uma vez que muito rapidamente, né, praticamente no mesmo ano, para o ano seguinte, de 1933, ela se aproxima de Hitler. Há vários vídeos, né, entrevistas com Leni Riefenstahl, onde ela afirma que ele a convidou para ser diretora dos filmes, né, que ela realiza posteriormente, mas também há a versão de que
ela teria ficado muito fascinada com a oratória de Hitler e o teria procurado oferecendo os seus serviços, né? Eu prefiro acreditar na versão dela. A questão é que, a partir então dela, voltando então essa sua inteligência profissional para o Partido Nazista, ela realiza filmes que são definitivos, né? Entre eles, nós podemos destacar o filme O Triunfo da Vontade, que é um documentário do ano de 1933, aliás, 34, perdão, e na sequência tem um outro filme que ela registra o exército alemão chamado O Dia da Liberdade, que é de 1936. No entanto, um dos seus filmes mais conhecidos também é o Olímpia, né, que é um filme onde ela filma os Jogos Olímpicos ocorridos na Alemanha, e ele se torna uma referência para filmar, para registrar competições esportivas. Qualquer jornal e emissora de TV hoje tem como referência também esse material que ela produziu para poder fazer as suas tomadas de cena, né? Então, tem uma outra questão que é importante, que se alinha com os ideais estéticos do Partido Nazista, que ela consegue trazer uma visualidade para os atletas e para as atletas, onde esses registros de pessoas fortes, né, saudáveis, que é algo que o partido valorizava muito, se assemelha demais assim, às esculturas da Grécia Antiga, do período clássico. Ela tenta, portanto, realizar esse tipo de aproximação visual, estética, e eu diria que ela é muito feliz nesse sentido. E daí, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Ela vai ser capturada, né, pelas tropas francesas, ela fica por volta de 4 anos num campo de concentração francês. Ela recebe várias acusações, dentre elas a acusação de se utilizar de pessoas prisioneiras, né, principalmente pessoas ciganas, para que essas pessoas estivessem como figurantes nos seus filmes, né? Então, além disso, ela precisa responder ao fato de ter convivido e contribuído para esse projeto nazista. E no final de todos esses processos, ela é então julgada como uma simpatizante do regime. No entanto, ela paga um alto preço, né, por essa simpatia ao partido, né, porque existe até hoje essa discussão, como é que uma mulher com essa astúcia e inteligência não tinha percebido que o partido era um partido genocida. Né? E ela dizia em algumas das entrevistas que ela não tinha noção da totalidade do projeto nazista. Né? E, de qualquer forma, o que acontece é que, depois, né, desse episódio que marca a sua carreira no cinema, ela não consegue mais nenhum tipo de patrocínio para realizar os seus trabalhos, ou seja, ela passa então a se autofinanciar em relação aos seus projetos, e ela sofre um boicote, sim, da indústria cinematográfica, da indústria do audiovisual. Então ela paga um preço por isso. E daí o África é um livro que ele trata das várias idas de Leni Riefenstahl ao continente africano, idas que se iniciam na década de 50 e que vão acabar por volta do fim da década de 90, em 1998. Inclusive, a imagem aqui da capa, essa daqui é a caixa desse material, né? Ele vem numa caixa reforçada, que o protege. Essa capa apresenta pra gente uma mulher nuba, né, preparada para uma dança, que é uma dança ritual, que está ligada ao momento que as mulheres escolhem também um companheiro, né, para se casarem. Então ela tem várias idas a essa região, e ela é uma das primeiras pessoas, acho que ela é a primeira pessoa a receber autorização do governo do Sudão do Sul para realizar esse tipo de trabalho, né? Então, várias pessoas se questionam e tentam atribuir a essa produção um valor de redenção, ou seja, como se Leni Riefenstahl quisesse se redimir da sua rica contribuição em relação ao partido nazista, né? Que queria eliminar todas as populações não arianas e que considerava esse tipo de população uma população que representava o atraso e que, portanto, também deveria ser eliminada. Sendo ou não um trabalho que tem esse cunho redentor,
é um trabalho importante, né? É um trabalho que registra populações, inclusive difíceis de serem acompanhadas, porque são populações nômades. Então, esse livro, para mim, ele é uma fonte riquíssima de pesquisa, vocês vão ver pelas imagens. Acredito que ele seja um marco em termos de registro de populações de África, porque ela não generaliza, ela dá o nome de todas as populações, ela convive com essas populações durante muito tempo, nós vamos ver nas imagens. Existe, né, esse lugar do antropólogo que vai viver com populações mais afastadas, né, populações originárias, povos autóctones, e que, de fato, né, mergulha nesse dia a dia, mergulha nos rituais e nas práticas. Algo interessante do trabalho da Leni Riefenstahl é que ela está lá, mas ela também não tem a pretensão de participar dos rituais, de comer como as pessoas comem na região, de se vestir como elas. Ela está ali como uma profissional realmente da fotografia, que é essa outra linguagem a qual ela vai se dedicar depois de deixar o audiovisual. E ela, é evidente nas imagens, ela cria uma relação de proximidade, de amizade e de aparente respeito com esses povos. Então, é isso que nós vamos tentar mostrar agora, nesse segundo momento, onde eu vou folhear com vocês o material para demonstrar como que é essa estrutura, né? E assim, quando nós vamos vendo essas 556 páginas, elas estão aqui num papel que ele é um semi-brilhante, então o manuseio também ele é um pouco delicado, porque quando as mãos estão úmidas, né, essa gordura que nós temos nas mãos, elas vão manchando as páginas. Então, como eu já falei muito, esse material talvez tenha algumas páginas com algumas manchas. Mas então, vamos para o segundo momento de apresentação desse livro. Então, como eu falei, o livro está em 4 idiomas. Ele traz uma fotografia inicial na capa, que é essa moça, chamada Jamila, uma foto que foi tirada em 1998, ou seja, na última ida da Leni Riefenstahl ao sul do Sudão. E o livro vem nessa caixa, muito resistente, que informa também que essa publicação se refere a uma comemoração de 25 anos de existência da editora Tachi, né? E abrindo o livro, vou mostrar como ele está organizado antes de passar por algumas páginas, uma vez que vai ser impossível passar página por página. Ele começa com a primeira imagem, depois da capa, que apresenta um lutador nuba após uma luta com facas. Essa pintura que nós vemos no seu corpo, ela é realizada com pigmentos naturais, e cada lutador faz a sua própria pintura, ou seja, essa daqui é uma pintura única, né? E nós veremos mais algumas delas adiante. Na sequência, tem Leni Riefenstahl saindo de uma casa nuba, no ano de 1974. Aqui, ela numa casa, e daí é interessante porque em algumas moradias também é possível, né, que os animais estejam dentro delas. E aqui ela rodeada por guerreiros Shilluk, uma foto de 1963. Essa organização aqui, ela já mostra um recurso que vai ser utilizado ao longo do livro, que é a exibição de algumas fotografias com mais detalhes, ocupando as 2 páginas, né? Que nos dá, então, uma visão mais geral dos acontecimentos com as pessoas, no que se refere aos grupos, né? Às aglomerações, aos rituais e cerimônias, quanto também nos mostra, de maneira mais ampla, panorâmica, as paisagens. Então, em muitos momentos, nós temos imagens divididas em 2 partes. E daí nós temos os textos, né, que começam então a ser apresentados, e esses textos iniciais, eles são entrevistas. É uma entrevista do Kevin Brown, que foi feita em 2002, na qual ela tem a tradução para esses 4 idiomas,
E é possível perceber que Kevin Brownell, ele é um amigo também de Leni Riefenstahl, um admirador do seu trabalho. Tanto que ele começa a entrevista dizendo que, mesmo que ela não nos legasse esse fantástico trabalho realizado em África, que a sua obra como uma artista já estaria assegurada nos escritos da história do século XX. Né? Então, aqui nessa entrevista se narra essas inúmeras visitas que ela fez ao continente, né, da década de 50 até o fim da década de 90, e também uma entrevista muito reveladora desse espírito intrépido dessa mulher, um espírito que é investigativo e que em alguns momentos também parece paradoxal, né, e ela tenta inicialmente na década de 50, mais especificamente em 1956, realizar um documentário sobre a escravidão em Nairobi, né? Nairobi é muito próxima da região do Sudão, mas ela não conseguiu dar continuidade a esse trabalho. Então aqui ele vai, aqui uma outra imagem com aquele recurso, né, de utilizar as duas páginas. Então esse início do livro é a entrevista sendo entrecortada, então, por algumas imagens já, algumas fotografias que trazem uma ideia de como era esse cotidiano de Leni Riefenstahl junto da população. E aqui nessa imagem é possível vê-la muito à vontade, né, com as pessoas com as quais ela conviveu. Aqui, por exemplo, também é mostrada toda a estrutura de sobrevivência dela nessas localidades. Então, tem uma série de artigos do Ocidente que ela leva com ela, de novo, não tentando ali fazer esse papel da antropóloga que vai viver da maneira como as pessoas locais viviam, né? Ela realmente tenta se aproximar sem tentar, né, se passar por uma dessas pessoas. Então, esse início são essas imagens, ora a artista sozinha, ora a artista com os grupos. Mas o que eu acho bem interessante é que tem nessas imagens dela também, nas quais nós vemos cama, o cotidiano, o relacionamento com as populações, essa presença dela sempre muito elegante, com uma aparência simpática, parece que muito aberta à compreensão dessas outras culturas que divergem da cultura do Ocidente, sempre muito altiva, né? É importante também lembrar esse histórico dela como bailarina e como atleta, e as vestimentas, né? Que elas muitas vezes estão sempre nessa paleta, né? Uma paleta terrosa que recorda as vestimentas de exploradores, né? Então verde musgo, caqui, essa paleta mais marcada. Aqui também nós temos algumas outras imagens de bastidores, né, que mostram essa organização da equipe, bem como ela saindo para explorar a região, sendo acompanhada por homens das populações Nuba, principalmente, e depois dessa longa parte de entrevistas, que já anunciam um pouco para nós, né, essa familiaridade dela com essas populações, nós vamos caminhando então para um momento no qual são exibidas as populações de forma dividida. Então nós temos 5 grandes grupos de populações que serão apresentadas. Aqui uma última imagem, depois a gente vai ver de maneira mais detida algumas delas. Essa imagem aqui que mostra a Leni Riefenstahl sendo acompanhada por um homem Nuba. E daí, indo mais adiante, nós temos a divisão desse livro
em 5 grandes blocos, né? Um que vai apresentar a população Messaquim Kisai, outro que vai apresentar a população Maasai, depois a população Chiluk. E aí nós vamos chegando para uma população que ela está como nômade apenas, né? Não tem uma identificação específica, mas se eu não me engano é a população Falata, eu vou verificar aqui mais adiante. E por fim a gente tem a população Nuba. Então aqui nessa parte começam as populações e sempre os grupos populacionais são marcados por esse tipo de configuração, onde tem o título desse capítulo, né, porque é como se fossem capítulos, e tem sempre um pensamento gráfico, né, um layout que ele se aproxima das cores terrosas sempre. Inclusive, esse recurso aqui nessa página já, que é de ter uma folha numa cor única, né, num grande bloco de cor, com uma imagem do lado, e essa imagem muitas vezes tendo uma paleta de cores que se relaciona com a folha que não tem nada a não ser a cor, é um recurso que também aparece inúmeras vezes nesse material, tá? Então, aqui eu vou pular essas páginas, porque depois eu vou folhear e mostrar para vocês algumas delas. Mas passando por todas essas populações, o livro vai para essa parte final, aqui no final do livro. Então, após todas as fotografias, né, em grandes dimensões, tem um fragmento do mapa da África que foca justamente no sul do Sudão, nessa parte aqui. Lembrando que mais para cima nós temos a população do Egito, né? E daí, nessas fronteiras estão os países Chad, República Centro-Africana, Congo, Uganda, Etiópia e Eritreia. Indo adiante, existe então o catálogo aqui das imagens numeradas da forma como elas são exibidas, o que é muito importante, uma espécie de índice remissivo com as imagens, onde tem explicação de cada uma das situações apresentada. Está extremamente organizado, é um primor e sem nenhum tipo de fabulação, né, de forma muito direta, apresenta a que se refere cada uma dessas cenas, né? Então aqui a sequência das fotografias apresentadas, também, né, apresentando em inglês, em alemão, e nesse caso em francês. E o que também é muito cuidadoso nesse material é que ao final das imagens é apresentada a biografia da artista. Então, nessa biografia da artista tem imagens raras de um álbum familiar, e também do início da sua carreira. As imagens, assim, elas trazem muito o espírito da época, a representação aqui de uma mulher que ela encarna, né, um ideal de beleza alemã, que a gente encontra em vários filmes da década de 30, e são os registros da mocidade da artista também, né, que é muito interessante de observar, inclusive, as pessoas com as quais ela se relacionava. Ali também tem fotografias dela no papel de diretora, né, trabalhando, sempre muito envolvida com o seu trabalho, rodeada em alguns momentos também de homens, demonstrando uma firmeza na condução desses trabalhos. E são fotografias também de uma vida inteira, né? Inclusive pensando nas experiências dela como uma fotógrafa e uma cineasta que vai buscar temas nada convencionais, como o momento onde ela vai filmar tubarões, por exemplo, né? São imagens que vão até
a idade mais madura mesmo. Aqui imagens dela mergulhando, aqui ela mais madura. E, por fim, nós temos uma filmografia e uma bibliografia também sobre a produção de Leni Riefenstahl, que é uma mulher que é uma incógnita como ser humano, mas que, sem dúvida, ela é uma gênia na formulação de novas estéticas da visualidade, do audiovisual e da fotografia também, por que não? Que vão servir de referência até os dias de hoje, que vão ser copiadas até os dias de hoje. Então aqui o livro finaliza, apresentando toda a equipe então, que trabalhou para que ele fosse possível. Vou apresentar algumas imagens, porque são muitas, então selecionei um grupo de 15 imagens, que espero que elas deem noção do que representam essas culturas como patrimônio vivo, né, da humanidade também. Inúmeras fotografias, e daí eu tentei selecionar algumas que podem despertar a curiosidade das pessoas em saber, por exemplo, como é que uma mulher como ela, nascida e criada no Ocidente, na Alemanha, se adaptou ou tentou se adaptar a esses ambientes, né, que são mais naturais. Estamos aqui tentando trazer um pouco, portanto, dessa ambientação. Então, na parte de cima tem a acomodação dela e dos fotógrafos, da equipe que a acompanhou. Aqui as camas improvisadas, embaixo ela alimentando, oferecendo mingau para uma das crianças. Essa é uma das imagens que mostra ela com uma alimentação que é ocidental, né? E daí tem outras imagens que demonstram a quantidade de materiais, de alimentos, de utensílios da casa, domésticos que ela leva a fim de tentar ter o conforto, né, mínimo que ela considerava necessário para realizar esse trabalho, que é trabalho de anos, como nós podemos ver, né? Então, mais adiante aqui tem essa outra imagem que eu considero também muito bonita, na verdade, né? Porque ela desce essas rochas de mãos dadas com esse homem, que é um homem nuba, que a auxilia durante alguns momentos, né? Eu tive que marcar essas páginas todas, né, com post-it para facilitar encontrar essas imagens. Essa imagem eu acho que ela é bem importante porque ela mostra uma vista geral da região e da localidade onde vive essa população, que é um vale, né, uma região rodeada de montanhas e portanto, isso dificulta o acesso de pessoas de outras localidades e que, porventura, tivessem interesse em chegar a esse território para dominar, né? E daí aqui eu destacaria a questão da arquitetura também, que é essa arquitetura cilíndrica feita com adobe, que é barro, em relação às paredes, né? E a partir de cima feita com palha. Continuando um pouco mais sobre o que é a vida nessa localidade, a gente tem aqui parte, né, da divisão do trabalho, o trabalho que é dividido entre homens e mulheres, que muitas vezes nós pensamos que tem a ver só com as populações autóctones, mas no Brasil a gente tem ainda muito essa questão, né, da divisão do trabalho entre os gêneros também. Então aqui são mulheres trabalhando na colheita, depois que os homens trabalharam, então, preparando a terra e plantando. E daí eu chamaria atenção aqui para os cestos, né, que são cestos enormes. Então esse trabalho de cestaria, que é um trabalho também feminino. Aqui uma fila de mulheres carregando esses cestos com a colheita. E assim, elas carregavam esse material por longas distâncias, né, sob o sol. E levavam cabaças
nas laterais para levar água, né, para consumirem durante o trabalho. Também chamaria atenção para essa desconstrução dessa noção que existe no Brasil de uma África colorida do ponto de vista das vestimentas. Em mais de um momento no livro vocês vão perceber que as pessoas estão vestidas, quando elas usam uma vestimenta, né, de tecido, com cores muito neutras, né, então, ou tecidos que são inteiramente de uma única cor. Então isso desfaz um pouco, né, desse imaginário criado, né. Aqui tem um lutador vestido com peles de cabra, e essa vestimenta ela é utilizada só pelos vencedores, né? Reparem que tem aqui várias caudas de cabra, né? Então isso significa que esse homem ele é um guerreiro invencível, né? Que é um guerreiro muito difícil de se combater. E aqui a gente pode retomar essa questão dessa paleta de cores que ela não é assim tão colorida quanto esse imaginário sobre a África que foi criado aqui no Brasil, né? Uma paleta muito aproximada das cores da terra, das cores ligadas a questões ritualísticas e da vida, como é o caso do vermelho, e também ligada a questões de ancestralidade, porque em mais de uma ocasião o branco ele representa esse contato com quem já foi, né, com espíritos que os ocidentais não conseguiriam em tese ver. Indo adiante, tem uma outra imagem que eu gostaria de destacar, que é um outro guerreiro, e nesse caso é um guerreiro Maasai, que tem aqui o seu escudo, né, numa padronagem parecida com a padronagem que nós relacionamos aqui no Ocidente com a África, que ela é repleta de elementos geométricos e de padrões aqui que tem uma repetição, né, uma continuidade. Eu destacaria nessa imagem o penteado extremamente elaborado, com tranças muito finas, e o escudo e a lança. Essa lança coberta por esse penacho, nós não conseguimos ver com detalhamento, mas são pequenas penas, que são penas de avestruz, elas indicam que a lança está com a sua ponta coberta e que, portanto, esse guerreiro não tem a intenção de atacar, que ele segue em paz. Essa imagem ela é bem interessante porque ela é uma imagem que mostra um colar que é típico da população Maasai, é um colar feminino, e que é elaborado a partir desse arranjo concêntrico, né? E aqui é um grupo de mulheres, e esse é também um recurso do livro, muito comum, apresentar primeiro as figuras de frente, as pessoas de frente, para na sequência apresentar um grupo grande de pessoas de costa, né? Então, aqui esse grupo de mulheres reunidas para uma cerimônia na qual elas dançam por horas exaustivamente até que elas atingem um estado de transe. Aqui, uma outra imagem, ainda falando da população Maasai, que nós conseguimos identificar pelos penteados dos homens, e o gado sendo aqui recolhido para que os homens possam não só cuidar deles, mas também retirar sangue. E esse sangue diluído, misturado com leite, é bebido pelos homens como uma forma de obter força. Eles acreditam que tem um certo tipo de força que eles obtêm a partir dessa ritualização do sangue do gado. Eu arriscaria dizer que tem a ver com a própria força da sobrevivência, né? Afinal, é uma população que ela é pastora. Embaixo, um grupo de homens mais velhos, os sábios. Esse homem do meio, que tem essa marcação na testa, ele é o sacerdote. E aqui eles estão numa espécie de ritual, né? A partir do uso dessas pedras também. Nessa outra imagem aqui, nós temos as mulheres se preparando para a mudança, porque a população Maasai é uma população nômade também, que muda muitas vezes, e aqui as mulheres levantando então os pertences,
levantando os materiais necessários para fazer essa caminhada para uma outra localidade em busca de um lugar propício para criar os animais, mas também de um lugar que tenha água, né, em abundância. Aqui, um guerreiro, né, um outro guerreiro Maasai, no campo, com esse chapéu de pele animal, indo aqui para frente. Esse grupo, ele é um grupo nômade também, chamado Falata, né? E eles estão numa parte que tem acesso à parte do Nilo, que é conhecida como Nilo Branco. E daí tem um destaque para as cabaças, que tem essa função, né, de serem receptáculos de água, para carregar água, e as mulheres com as crianças e uma série de adornos, né, e de joias que nós podemos identificar de metal, são joias em ouro ou em prata. Né, esses ouros e pratas que também têm uma função de possibilitarem trocas, né, em outras situações. Indo adiante, uma mulher da população Murli, com um penteado lindíssimo, adornado por miçangas azuis, miçangas que são conseguidas nesse contato com populações árabes que fazem esse trabalho de mercadores, de mercadoras, de transitar por várias aldeias, por várias comunidades, e ela aqui com um narguilé feito de madeira, com um detalhe que parece ser um chifre. Aqui um grupo de mulheres utilizando o narguilé. Uma outra imagem panorâmica que traz a dimensão do que é uma vila, do que é um povoado, com as casas cilíndricas, que mantêm o espaço interno mais refrigerado. E reparem que tem algumas dessas casas construídas em cima de rochas, e isso tem um princípio, porque quando existe o momento das cheias, da estação das chuvas, isso faz com que, nesses espaços que são celeiros, que a colheita não seja, então, prejudicada, que não se estrague, né, por conta da água, que pode invadir essas construções. E daí a gente podemos pensar, nossa, como é que se entra, né, nesse lugar? Né? Aqui tem uma imagem que mostra uma jovem saindo de um dos celeiros. Aqui, uma imagem que considero que é das mais bonitas do livro, porque ela também traz uma dimensão da educação que as crianças podem receber com os homens adultos e que na nossa sociedade o destino, né, da educação das crianças está nas mãos majoritariamente das mulheres. Aqui é um guerreiro ensinando os meninos a serem guerreiros também, né? Então essa questão da aprendizagem com as pessoas mais velhas e a determinação da função dessa pessoa já na tenridade, quando ela ainda é muito pequena. Então, essa questão do jogo simbólico, né, e também da imitação do adulto, utilizada como pedagogia de fato. E, por fim, que é extremamente interessante e artístico mesmo, nessa dimensão ocidental de se pensar a composição das formas, nós temos alguns jovens guerreiros, bravos guerreiros da população nuba, com pinturas faciais que são feitas por eles próprios, antes do acesso ao espelho, como um material industrializado que os árabes também vendem, né, para essas populações. Eles tinham a prática de um fazer a pintura no outro, né? Então, um homem imprimia na face do outro a sua ideia, né, de uma pintura considerada bela, a partir dos seus padrões. Com o espelho, esses homens passaram a se auto-pintar, a se auto-maquiar.
Então, esses padrões eles não serão repetidos. A composição que nós vemos aqui é a composição que esse homem criou para ele, né? E assim por diante, né? Esses pigmentos eles são obtidos a partir de rochas, e às vezes nós vamos encontrar alguns pigmentos azuis. E esse azul também é obtido a partir de contato com os comerciantes, né? Então, aqui, com essa imagem, nós chegamos no fim do livro. Vou passando aqui mais algumas pinturas, né? Nós chegamos no fim da apresentação. Aqui, um guerreiro também invencível, e o que demarca essa invencibilidade é o privilégio de ter o seu corpo todo pintado de preto, né? Eu diria que tem até uma questão aí do ressignificar a pintura preta, né? A cor preta. Então, aqui são outras imagens ainda da população nuba, população reunida, os cortes de cabelo que os homens fazem uns nos outros com muito cuidado. É um momento no qual se dedica muito tempo, porque é um ritual, isso é especial. E aqui é uma luta de facas entre esses homens. Então a gente vai finalizando aqui o livro, várias imagens de luta. Uma luta sangrenta, né, que não tem por objetivo eliminar o seu oponente, mas ela é uma luta bem aguerrida, bem séria, onde se empreende bastante força. E na sequência tem uma série de imagens de meninas com faixa etária entre 15 anos, entre 13 e 15 anos, que vão participar também de uma cerimônia na qual elas têm o seu corpo coberto com óleo e elas dançam nessa cerimônia. Elas dançam mexendo os quadris ao som de tambores, e é uma cerimônia na qual elas podem, com a autorização das suas famílias, escolher o seu parceiro. Aqui os jovens guerreiros novamente. E tem várias danças, né, aqui no Ocidente, que foram elaboradas a partir da afrodiáspora, e que são danças que também têm foco nos quadris, né, como a parte do corpo a se movimentar, o que nós chamamos aqui de rebolar, e esse rebolar ele não é à toa, ele está ligado mesmo à ritualização da sedução. Esse final do livro são as jovens, então, nessa cerimônia, dançando, novamente esse recurso sendo utilizado, né, para fazer o contraponto, também para destacar essa imagem, aqui novamente. E o livro acaba num pôr do sol, né? Então aqui a gente conseguiu ver um pouco do trabalho brilhante que foi desenvolvido pela Leni Riefenstahl, independente da nossa opinião sobre a sua participação durante o regime nazista. Então aqui nós finalizamos essa edição do fotolivro de cabeceira. Se o livro ele é uma tentativa de redenção ou não de Leni Riefenstahl, nós não temos como saber. Mas acho que é importante analisá-lo como objeto de arte que ele que apresenta imagens poderosas, que de alguma maneira resgatam o Éden perdido, né, que trazem um pouco para nós o que foram as primeiras civilizações da humanidade. Retomando o que eu falei no decorrer da nossa apresentação, que a população Kush, a civilização Kush, que se unifica com o Egito, é a população que dá origem a esses povos que Leni Riefenstahl registra de maneira magistral no livro África. Então, obrigada, espero que vocês aproveitem.